E nesse livro, o Bock, então, ele traz uma teologia do engajamento cultural. Como é que nós, cristãos, podemos fazer uma ponte, uma ligação entre as verdades bíblicas fundamentais e a nossa sociedade e cultura atual, que é diversificada e pluralista, e com as mídias sociais, com a internet. Como é que nós podemos, então, comunicar o Evangelho de forma clara para essas pessoas que muitas vezes não sabem nem quem Jesus Cristo é? Nunca ouviram falar de um Jesus ou de alguma verdade da Bíblia, de algum livro da Bíblia? Darrell Bock tenta nos ajudar, então, nesse sentido. Olá, leitoras, leitores da Chamada. Bem-vindos ao Momento Literário. Meu nome é Sebastião, nós somos editores aqui no Ministério Chamada. E nessa série nós temos apresentado alguns dos livros que publicamos. O livro que eu gostaria de tratar hoje é Inteligência Cultural, de Darrell Bock. Você já percebeu que quando Paulo escreve sobre os não cristãos nas suas cartas, ele muitas vezes tem um tom bem duro e bem claro sobre o que tem acontecido, sobre qual é o futuro, qual é o destino dessas pessoas. Mas ao mesmo tempo, por exemplo, em Atos, quando a gente vê Paulo lidando pessoalmente com incrédulos, quando ele está evangelizando, Paulo é muito respeitoso, muito amoroso, ele procura realmente comunicar o evangelho de uma forma clara, de uma forma acessível para essas pessoas. E essa diferença, então, de tons que a gente vê de Paulo conversando sobre não cristãos com cristãos, e quando Paulo fala diretamente com esses não cristãos, essa diferença de tons ela foi percebida por Bock, e é sobre isso, então, sobre esse método de Paulo, que ele decidiu escrever esse livro. E quem é o autor desse livro? Darrell Bock ele recebeu seu PhD pela Universidade de Aberdeen, na Escócia. Ele é diretor de engajamento cultural e professor sênior de estudos do Novo Testamento no Seminário Teológico de Dallas, nos Estados Unidos. Ele também é autor de inúmeros livros e ele é casado com Sally, com quem ele tem 3 filhos. E nesse livro, Bock então, ele traz uma teologia do engajamento cultural. Como é que nós, cristãos, podemos fazer uma ponte, uma ligação entre as verdades bíblicas fundamentais e a nossa sociedade e cultura atual, que é diversificada e pluralista, e com as mídias sociais, com a internet? Como é que nós podemos, então, comunicar o Evangelho de forma clara para essas pessoas que muitas vezes não sabem nem quem Jesus Cristo é? Nunca ouviram falar de um Jesus ou de alguma verdade da Bíblia, de algum livro da Bíblia? Darrell Bock tenta nos ajudar, então, nesse sentido. O livro tem apenas 5 capítulos e menos de 180 páginas, então é uma leitura muito fluida e agradável de se fazer e de realmente já começar a colocar em prática, então, os conhecimentos adquiridos nele. Um dos capítulos que eu gosto bastante, por exemplo, é o capítulo 4, onde Darrell Bock aborda essa questão das conversas difíceis, conversas que nós temos com outras pessoas sobre assuntos importantes e nós sabemos já desde o começo que cada um tem uma opinião diferente. Isso, por exemplo, aconteceu bastante na pandemia, inclusive dentro da igreja. E como então a gente deve lidar, como a gente pode melhorar essas conversas tão complicadas? Nesse capítulo, então, Bock ele apresenta vários princípios bíblicos de como a gente pode, então, lidar nessas conversas, como a gente pode melhorar essas conversas, e a gente pode, então, chegar em acordos, a gente pode realmente começar a entender o outro lado, respeitar a outra pessoa e não fazer com que essas conversas se tornem brigas, se tornem discussões onde as virtudes cristãs não são mais apresentadas. Como nós cristãos podemos ser luz, então, nesse mundo e como nós podemos explicar o Evangelho de uma forma clara, sem realmente mudar as verdades bíblicas. Isso é tão importante para o autor. A gente quer continuar com as verdades bíblicas fundamentais, não queremos reinterpretar elas, não queremos alterar elas, mas nós queremos comunicar elas nos nossos dias atuais para a nossa cultura, para aquela cultura na qual nós estamos inseridos. Além disso, como é muito comum aqui na Chamada, esse livro vem junto com um bonito marca-página que você vai poder usar então, ao longo da leitura e para futuras leituras também. O livro possui também o índice remissivo, então se você quer consultar algum assunto específico, né? Então, por exemplo, aqui há uma questão sobre aborto, por exemplo, ou casamento, batismo e outros assuntos, você vai poder ver então aqui no final esse índice remissivo que vai ajudar você a rapidamente encontrar ali a referência da página onde aquele assunto é abordado. Se você tem o interesse de amar Deus e amar o próximo e alcançar Ele nessa cultura cada vez mais diversificada e pluralista na qual nós vivemos, inteligência cultural é uma ótima ferramenta para você fazer isso. Você vai aprender a seguir o exemplo de Paulo, já no Novo Testamento, de como ele fazia isso, de como ele se engajava com a cultura daquela época, e você vai poder então fazer a mesma coisa com a cultura na qual você está inserido. Se você ficou interessado em saber mais sobre esse livro, você pode entrar nele pelo link que está na descrição desse vídeo, você vai cair direto na página do produto. Você também pode entrar diretamente por loja.chamada.com.br, você pode baixar ali uma amostra do livro, ver os capítulos, e se realmente continuar tendo interesse nesse livro, você pode adquirir o seu exemplar de inteligência cultural. Esse foi o Momento Literário de hoje, até a próxima.